do Pai, aí em Cabo Frio. Vamos lá? Pega aí a tua Bíblia comigo e abra a tua Bíblia na segunda carta de Paulo, no capítulo de número... é o capítulo de número 3, é verdade. Segunda, terça e quarta. Eu falei no comecinho do devocional, capítulo 4, mas é o capítulo 3, já tinha deixado aberta a Bíblia aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, ok? Paulo começa aqui trazendo uma pergunta para os coríntios. Será que eu preciso me recomendar? Será que vocês não me conhecem? Será que eu preciso? Tem gente que precisa, diz Paulo, de uma carta de recomendação? Não. Vocês, diz o próprio Paulo, são a minha própria carta, escrita no nosso coração, que é conhecida e lida por todos. Paulo está dizendo que a apresentação dele eram as suas ovelhas. Paulo estava dizendo que a igreja de Corinto era justamente a recomendação, a carta de apresentação do próprio Paulo, que ele não precisava apresentar para os coríntios uma carta de recomendação, nem para eles, nem para ninguém, porque era só eles olharem para a própria vida. Se havia uma igreja ali em Corinto, era por causa do ministério de Paulo. Paulo era aquele que, como um pastor dedicado, se preocupava com a igreja de Corinto genuinamente. E eu posso dizer que eu sei como Paulo, ele se sente, por quê? Porque aqui no devocional, por exemplo, hoje, como pastor da Casa do Pai, a gente tem aqui a Sônia, a Ana, a Rose, a Mari, que são nossas ovelhas, que têm envolvimento ali com a obra. Mas tem também ovelhas que já estiveram mais perto conosco no rebanho. É o caso da Beth, é o caso da Jupira, é o caso, por exemplo, da Dimeia. E tem pessoas, inclusive, que assistem o devocional que a gente nunca viu. Vocês são a minha carta de recomendação. Porque eu me alegro com vocês quando eu ouço as boas novas. E eu choro com vocês nos momentos de adversidade, nos momentos desafiadores. O meu coração está unido com o coração de vocês. Mesmo que eu não esteja próximo da Beth todo dia, o meu coração está unido com o Beto, o marido da Beth, com a Hermenita, a mãe da Beth. Ainda que a gente não congregue na mesma igreja e a gente não celebre uma ceia junto e a gente não esteja fisicamente junto. Assim, Paulo apresenta justamente o seu ministério. E ele vai seguindo. E aqui, no versículo 8, Paulo fala do ministério do Espírito. Vamos ler o versículo de número 8? Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, no versículo de número 8, ele fala assim, no verso 7, eu vou ler o 7 para você, deixa eu ajustar aqui a minha Bíblia. Ele diz, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Ele está falando lá dos 10 mandamentos. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que esse viesse a desvanecer. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Paulo faz uma comparação aqui entre lei e graça, Paulo faz uma comparação entre o ministério de Moisés e o ministério de Cristo, e ele fala que o ministério de Moisés, apesar de ter muita glória, quando Moisés desce do monte, a glória de Deus refletia na face de Moisés e as pessoas não podiam olhar para ele, tanto é que Moisés colocou um véu sobre a cabeça, e depois que a glória se desvaneceu, Moisés continuou usando véu, porque Moisés não queria que as pessoas soubessem que a glória tinha sido passageira.
Olha o dilema de Moisés. O que Paulo fala? Que o ministério do Espírito, o ministério de Cristo é muito mais glorioso. Paulo está dizendo que a lei teve o seu tempo, mas que a ação de Cristo ela permanece justamente para sempre. Aqui no capítulo de número 16, ele fala: eu tenho o ministério de Cristo. Eu não estou baseando o meu discurso naquilo que é o ministério de Moisés. De fato, verso 15, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. E era esse Senhor que Paulo prega. É esse Senhor que nós pregamos. O Senhor que tira o véu. O Senhor que abre os nossos olhos. O Senhor que é Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E no verso 18 ele encerra o capítulo 3 dizendo: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, somos transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Essa é a obra de Deus na nossa vida. Uma obra transformadora, uma obra de transformação através daquilo que é a ação do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, justamente por isso. Graças a Deus, justamente por isso. A obra de Cristo é muito, muito, muito superior a toda e qualquer situação, porque ela é a obra do Espírito. É por isso que a obra do Senhor não pode ser desacreditada. Paulo, ele parte de Corinto, e aí o que acontece? Alguns falsos mestres se levantam para se opor ao seu ensinamento. Eles querem desacreditá-lo. Eles querem dizer para a igreja de Corinto: não, vocês precisam ler a lei de Moisés. E Paulo escreve aqui o capítulo 3, justamente mostrando para a igreja o seguinte. Ele começa aqui com a sua pergunta, eu quero dar uma repassada, que esse capítulo é muito interessante. Ele começa com a pergunta será que eu tenho necessidade de apresentar a vocês uma carta de recomendação? Vocês não conhecem o meu caráter, vocês não conhecem a minha legitimidade como verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo? Vale lembrar que até hoje, né, você usa uma carta de recomendação. Você sai de uma empresa, então você pede uma carta para quando você chegar numa nova empresa, você ter ali uma referência. Isso é muito importante. Quando um diplomata ele vai ser apresentado a uma nova nação, um cônsul, um embaixador, ele leva ali a sua carta assinada pelo presidente, referendando a sua ação. Paulo fala: eu não preciso disso, vocês me conhecem. Eu sou a própria carta. A mudança de vida na vida de vocês é justamente a minha carta. E aqui, Paulo fala de mim e você, aqui no capítulo 3. Você quer ver? Vamos ver aqui o versículo 2, capítulo 3, versículo 2, dando essa repassada aqui para a gente aproveitar ao máximo. Vós sois, ó igreja de Corinto, a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Essa expressão, conhecida e lida por todos os homens, significa que muitas pessoas iriam entrar em contato da igreja, iriam entrar em contato com Corinto e julgariam a sua veracidade por meio da conduta pessoal e do exemplo dos membros da igreja. Que muitas pessoas leriam a carta de Paulo a Corinto e conheceriam a Cristo. Esses somos eu e você. Nós somos esses todos os homens. Nós conhecemos o caráter transformado de Paulo e aquilo que é a ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Espírito tenha liberdade para trabalhar na nossa vida, nos modificando a cada dia. Estabeleça aquilo que são os teus alvos de transformação.
A gente está começando um novo mês. Como é que você quer chegar no final desse mês de setembro? Qual é a situação que você precisa melhorar? Qual é o fruto do Espírito que precisa se manifestar na tua vida? Mova-se plenamente. Volte-se plenamente na direção do Senhor. Receba o Espírito Santo de Deus e, como Paulo, sejamos mais e mais semelhantes ao Senhor. Bom dia e que Deus te abençoe do Pai aí em Cabo Frio. Vamos lá? Pega aí a tua Bíblia comigo e abra a tua Bíblia na segunda carta de Paulo, no capítulo de número... é o capítulo de número 3, é verdade. Segunda, terça e quarta. Eu falei no comecinho do devocional, capítulo 4, mas é o capítulo 3, já tinha deixado aberta a Bíblia aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, ok? Paulo começa aqui trazendo uma pergunta para os coríntios. Será que eu preciso me recomendar? Será que vocês não me conhecem? Será que eu preciso? Tem gente que precisa, diz Paulo, de uma carta de recomendação? Não. Vocês, diz o próprio Paulo, são a minha própria carta, escrita no nosso coração, que é conhecida e lida por todos. Paulo está dizendo que a apresentação dele eram as suas ovelhas. Paulo estava dizendo que a igreja de Corinto era justamente a recomendação, a carta de apresentação do próprio Paulo, que ele não precisava apresentar para os coríntios uma carta de recomendação, nem para eles, nem para ninguém, porque era só eles olharem para a própria vida. Se havia uma igreja ali em Corinto, era por causa do ministério de Paulo. Paulo era aquele que, como um pastor dedicado, se preocupava com a igreja de Corinto genuinamente. E eu posso dizer que eu sei como Paulo, ele se sente, por quê? Porque aqui no devocional, por exemplo, hoje, como pastor da Casa do Pai, a gente tem aqui a Sônia, a Ana, a Rose, a Mari, que são nossas ovelhas, que têm envolvimento ali com a obra. Mas tem também ovelhas que já estiveram mais perto conosco no rebanho. É o caso da Beth, é o caso da Jupira, é o caso, por exemplo, da Dimeia. E tem pessoas, inclusive, que assistem o devocional que a gente nunca viu. Vocês são a minha carta de recomendação. Porque eu me alegro com vocês quando eu ouço as boas novas. E eu choro com vocês nos momentos de adversidade, nos momentos desafiadores. O meu coração está unido com o coração de vocês. Mesmo que eu não esteja próximo da Beth todo dia, o meu coração está unido com o Beto, o marido da Beth, com a Hermenita, a mãe da Beth. Ainda que a gente não congregue na mesma igreja e a gente não celebre uma ceia junto e a gente não esteja fisicamente junto. Assim, Paulo apresenta justamente o seu ministério. E ele vai seguindo. E aqui, no versículo 8, Paulo fala do ministério do Espírito. Vamos ler o versículo de número 8? Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, no versículo de número 8, ele fala assim, no verso 7, eu vou ler o 7 para você, deixa eu ajustar aqui a minha Bíblia. Ele diz, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Ele está falando lá dos 10 mandamentos. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que esse viesse a desvanecer. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso?
Paulo faz uma comparação aqui entre lei e graça, Paulo faz uma comparação entre o ministério de Moisés e o ministério de Cristo, e ele fala que o ministério de Moisés, apesar de ter muita glória, quando Moisés desce do monte, a glória de Deus refletia na face de Moisés e as pessoas não podiam olhar para ele, tanto é que Moisés colocou um véu sobre a cabeça, e depois que a glória se desvaneceu, Moisés continuou usando véu, porque Moisés não queria que as pessoas soubessem que a glória tinha sido passageira. Olha o dilema de Moisés. O que Paulo fala? Que o ministério do Espírito, o ministério de Cristo é muito mais glorioso. Paulo está dizendo que a lei teve o seu tempo, mas que a ação de Cristo ela permanece justamente para sempre. Aqui, no capítulo de número 16, ele fala, eu tenho o ministério de Cristo. Eu não estou baseando o meu discurso naquilo que é o ministério de Moisés. De fato, verso 15, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. E era esse Senhor que Paulo prega. É esse Senhor que nós pregamos. O Senhor que tira o véu. O Senhor que abre os nossos olhos, o Senhor que é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E no verso 18 ele encerra o capítulo 3 dizendo, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, somos transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Que coisa maravilhosa! Que coisa tremenda, essa é a obra de Deus na nossa vida. Uma obra transformadora, uma obra de transformação através daquilo que é a ação do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, justamente por isso. Graças a Deus, justamente por isso. A obra de Cristo é muito, muito, muito superior a toda e qualquer situação, porque ela é a obra do Espírito. É por isso que a obra do Senhor não pode ser desacreditada. Paulo, ele parte de Corinto, e aí o que acontece? Alguns falsos mestres se levantam para se opor ao seu ensinamento. Eles querem desacreditá-lo. Eles querem dizer para a igreja de Corinto, não, vocês precisam ler a lei de Moisés. E Paulo escreve aqui o capítulo 3, justamente mostrando para a igreja o seguinte. Ele começa aqui com a sua pergunta, eu quero dar uma repassada, que esse capítulo é muito interessante. Ele começa com a pergunta será que eu tenho necessidade de apresentar a vocês uma carta de recomendação? Vocês não conhecem o meu caráter, vocês não conhecem a minha legitimidade como verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo? Vale lembrar que até hoje, né, você usa uma carta de recomendação. Você sai de uma empresa, então você pede uma carta para quando você chegar numa nova empresa, você ter ali uma referência. Isso é muito importante. Quando um diplomata ele vai ser apresentado a uma nova nação, um cônsul, um embaixador, ele leva ali a sua carta, assinada pelo presidente, referendando a sua ação. Paulo fala, eu não preciso disso, vocês me conhecem. Eu sou a própria carta. A mudança de vida na vida de vocês é justamente a minha carta. E aqui, Paulo fala de mim e você, aqui no capítulo 3. Você quer ver? Vamos ver aqui o versículo 2, capítulo 3, versículo 2, dando essa repassada aqui para a gente aproveitar ao máximo. Vós sois, ó igreja de Corinto, a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Essa expressão, conhecida e lida por todos os homens, significa que muitas pessoas iriam entrar em contato da igreja, iriam entrar em contato com Corinto e julgariam a sua veracidade por meio da conduta pessoal e do exemplo dos membros da igreja. Que muitas pessoas leriam a carta de Paulo a Corinto
e conheceriam a Cristo. Esses somos eu e você. Nós somos esses todos os homens. Nós conhecemos o caráter transformado de Paulo e aquilo que é a ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Espírito tenha liberdade para trabalhar na nossa vida, nos modificando a cada dia. Estabeleça aquilo que são os teus alvos de transformação. A gente está começando um novo mês. Como é que você quer chegar no final desse mês de setembro? Qual é a situação que você precisa melhorar? Qual é o fruto do Espírito que precisa se manifestar na tua vida? Mova-se plenamente. Volte-se plenamente na direção do Senhor. Receba o Espírito Santo de Deus e, como Paulo, sejamos mais e mais semelhantes ao Senhor. Bom dia e que Deus te abençoe.